Mais um Fabi Frota podcast começando e hoje os meus convidados é de peso, é zica. Olha só. Bom, são dois convidados, na verdade são três. Um deles está aqui do meu lado, o Alexandre. Convidei o Alexandre, na verdade, para ele me ajudar aqui, porque os convidados são babado e confusão. Então ele vai ter que me ajudar aqui hoje, né, Ale? Já tô aqui, né? Fui escalado e já tô aqui. Manda bala. Ah, quer que eu apresente já? Sim, Então vamos lá. Claro. Vou apresentar ele que já me conhece há mais de 30 anos. Aliás, os dois me conhecem há 30 anos. Isaías Rodrigues é atleta, empresário, proprietário da Academia Emotion, bacharel em Educação Física, licenciado pelas associações americanas AC, como é que é? ACE e a outra? ISSA. ISSA. Professor de Fisiologia do Exercício da Unifesp. Isso, tá certo? exato. Muito bem. Pós-graduado em Nutrição, Fisioterapia, Fisiologia do Exercício, Yoga, técnicas e práticas em cuidados integrativos. Deus me livre, moro. Você tá de brincadeira. Eu conheço mais ele como Isaías ou meu personal. Cara, é assim que eu tinha que apresentar ele, né? Não, e tem ainda aqui, ó, energética do... Por isso que eu não quis falar. Agora fala você aí. Pois é. Meu Deus Eu do parei céu. por aí justamente para não falar. Você caiu na pegadinha do malandro. Entendeu? Foi querer falar agora. Psiquismo. Aí, ó. Meu Deus do céu. mas o maior desafio foi cuidar do Alexandre Frota. Esse foi Eu o vou maior falar para desafio, vocês. E o cara. outro aqui é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, grande amigo, pessoa que me ajuda a minha família, cara que a gente lá atrás fez muitas coisas que hoje elas norteiam aí, né, o que a gente entende aí de qualidade de vida, saúde, suplementação. Marcelo Bella, CEO da Black School, né, foi bodybuilder da categoria júnior, foi campeão brasileiro de dupla, já competiu, campeonato sul-americano. Cara, é enorme a parada, moro. Ele é Um dos responsável- responsáveis Isso. pelo maior evento multiesportivo da América do Sul, o Arnold Classic. Está Que eu também chegando vou aí. contar essa história, como é que eu tirei foto com o Arnold Classic. E não me levou. Furei a barreira de todos os seguranças, decorei a única frase que eu sabia em inglês, falei pra ele e ele... Yes, sir! E tirou a foto comigo. E eu tava, e detalhe, eu tava no estacionamento esperando ele Falei, voltar ninguém pra entrar vai, na feira. vai só eu. Vai só eu. É o Marcelo Bella, é uma pessoa que eu amo de paixão, Isaías também. Eu também. Muito bom ter vocês aqui com Obrigado, a gente Ale. nesse podcast. Eu estava honra. ansiosa Uma para receber honra, vocês. uma honra, Fabi, uma honra ler. Vocês são meus irmãos. Obrigado. Não, vai ser muito bom. Eu quero duas coisas que eu queria antes falar. Primeiro, a questão do Arnold, que é a verdade. Uma, você, no último, você fez uma foto, eu, você e ele. Mas teve uma outra que eu estava chegando no estacionamento para ir para o nosso stand, né? E aí eu vi aquela confusão de gente, falei, puta, o Arnold. E eu vi aquela fila de segurança, assim, eu falei, o Arnold vai passar ali, eu vou lá falar com ele. Aí eu fui, né? E tu sabe que eu não falo inglês. Aí eu falei, porra, então eu tenho que decorar. Please, give me one picture. Please, give me one picture. Mas, porra, tem que falar pesada a parada. E aí fui... Marcelo Na chora de missão, rir. na E missão. fui na missão. E Na aí missão. cheguei lá, tinha os seguranças, os caras, ei, Frota. Eu falei, meu irmão, vou entrar aí. Não, peraí. Meu irmão, deixa eu entrar aí. Aí o cara, não, pô, fica aqui. O cara vai pra aí. Ele veio, o Arnold veio, eu, blum, e eu, please, give me one picture. Ele, yes, sir. Eu tirei a foto com o Arnold e fui embora. Aí os caras, Voltou caraca, correndo. eu voltei correndo e falei, aí, ó, a foto com Todo o Arnold. feliz e eu assim, e eu. Foi correndo, eu fiquei lá. Sensacional. Puta, essa história foi demais. Sensacional, E, não, e ele ficou assim, meio que me olhou assim, eu cheguei, bati a foto rapidinho e vazei e falei, pronto, tô com a foto aqui. Tinha um monte de segurança, um monte de gente lá. Ele tava... Sempre. Foi uma daquelas que ele vai, depois ele vai pro hotel, aí ele volta de novo, né? Peguei ele nesse intervalo ali, foi muito bom. O Arnold é muito simpático, né? Ele é muito simpático. Em 2003, quando nós conhecemos o Arnold, era a primeira vez que uma empresa latino-americana estava expondo lá. E o nosso stand era um stand inflável verde e amarelo. Da probiótica. Pois é. E aí ele estava vindo assim na rua, assim, eu dei um grito assim, Hey Arnold! Aí ele olhou assim para mim, colocou o pé à frente e veio, falou, olha, muito obrigado por vocês estarem aqui. Eu falei, Arnold, você tem que levar esse evento para o Brasil. Falou,
Vamos pensar nisso. E olha, a palavra tem poder. O cara Muito veio, bom. já está na 7ª edição. Que, aliás, vai acontecer agora. Fala um pouquinho desse evento que vai acontecer agora, Marcelo. Esse evento a é volta, muito... né, na verdade. Exato. É a grande volta depois do Covid, de tudo que a gente teve aí. Eu acho que vai ser Da maravilhoso, pandemia, né? vai explodir. Exato. O Arnold começa em 1992 e o Rich Gaspari, um amigo nosso lá de New Jersey, ganha a competição. E ele faz esse evento em Columbus, Ohio, todos os anos, porque ele tem uma admiração e ele é sócio do Jim Lorimer, que é um cara que, quando ele era jovem e foi participar de um campeonato da NPC lá em Columbus, ele falou: o dia que eu tiver nome, eu vou fazer um campeonato com o meu nome e você vai ser meu sócio. E a palavra se concretizou, ele começou a fazer lá. Por isso, muita gente pergunta, por que ele não faz na Califórnia, que é o lugar onde ele mora Claro. e tal? Não, porque ele tem essa gratidão pela família Lorimer. E ele começou fazendo isso em 2013. Nós demos essa ideia para ele. Aqui no Brasil nós fazíamos uma feira chamada Expo Nutrition. Eu lembro. A Expo Nutrition foi uma ideia que nós trouxemos da Fibopower, do próprio Arnold, da parte da feira do Mr. Olímpia. E aí nós demos a ideia de fazer a Expo Nutrition e eu indiquei os meus amigos, a Ana Paula Leal e o Felipe Bonilha. Isso. Falei, vamos fazer o Arnold? Aí coloquei os dois em contato. A Probiótica, na época, era a empresa que eu dirigia. Fizemos o primeiro patrocínio. Só que ele só foi me ligar em 2008, 2009, quando veio a crise imobiliária lá nos Estados Unidos. Certo. Aí ele falou, Marcelo, como é que faz mesmo aquele negócio aí no Brasil? Aí iniciou-se uma franquia mundial. Hoje a feira está em 5 países diferentes, né? 5 países. Então está em 4 continentes. E ele faz no Brasil. Em 2019 foi um sucesso. 2020 tivemos que cancelar em cima da hora. Nos Estados Unidos teve só a competição sem a participação de público. 2021 novamente a competição, mas não houve a feira. E agora sim, 2022, inclusive o Isaías esteve lá na nossa equipe da Black Skull, representando a empresa juntamente com o Fernando Marques, trabalhando lá no Arnold de Ohio. E agora, dia 29 e 30 de abril e 1º de maio, teremos Finalmente. novamente Arnold South America. E a gente está trazendo uma super novidade que eu vim contar em primeira mão para você, Fabi, e para você, Alexandre. Nós vamos fazer o campeonato de Slap Fight, que é aquele tapa na cara. Mentira. Nossa senhora. Pô, vamos botar uns políticos lá, hein? Isso. A gente pode botar uns políticos Vai lá. ser sucesso, vai ser Convidar sucesso. uns políticos. Vai ser estilo lá o que você fazia na Record, o O bofe de elite. Cara, nós colocamos o Zuluzinho, que é o campeão mundial, que é um brasileiro, filho do rei Zulu, Sim. que lutou Que com o lutou Grace. com o Rickson. Que lutou Eu com o lembro. Grace. Eu tava lá no Maracanãzinho. Pois é, e aí o filho dele é muito maior que ele. E o filho dele lutou no Pride. Aham. E o filho dele hoje é campeão mundial de Slap Fight. E foi o único cara que conseguiu vencer o Vassili, que é o campeão mundial russo. Então ele vai aceitar um desafio internacional aqui. E olha, Vai ser bom, hein, tem Marcelo? gente de peso vindo de fora do Brasil para enfrentar o Zuluzinho. Vai ser engraçado. Gente, Eu vai tenho ser visto, muito eu bom. tenho visto alguns vídeos. Você mesmo me mandou alguns vídeos também. E o Zuluzinho, ele é enorme, irmão. Casca grossa. 400 libras, né? Eu tava na luta do pai dele. Eu assisti Nossa. o Rickson Grace com o Zulu. Nesse dia lutou o Marcelo Bering também com o Flávio Molina. Isso. E tu lembra, né? Muito, Se a gente for falar aqui das lutas, a gente vai ficar 3 podcasts aqui para falar. E agora, então, acontece a feira. Nós teremos o stand lá montado. São os patrocinadores novamente. Sim, A claro. Black School patrocinadora do evento. E Arnold vai estar no stand com a gente? Vai Claro, estar novamente claro. no stand. Claro, Né? ele passa em 2019. todos os stands. Ele né, passa quase. nos stands dos dos patrocinadores. patrocinadores, né? é. Isso. São todos. Isso. Arnold já confirmou Será que eu vou presença. conseguir tirar minha foto com ele dessa vez? Com certeza. Fabi, você é presença VIP lá. A hora que chegar o Arnold, você vai estar do meu lado, lá do Ouviu, lado do né, Alê. Vitória? Anota aí. Tá bom? Ô, Marcelo, e já está tudo pronto, assim, já desenhado o seu stand, ou você vai mudar alguma coisa? Não, já está desenhado. Tá. Nós fizemos uma inovação, onde nós colocamos mais audiovisual no stand esse Ótimo. ano. Além do BOP, que sempre participa conosco, nós vamos ter a presença dos batedores do Exército, do segundo Ótimo, BPE, ótimo. e um ringue oficial de boxe, que vai servir como palco do campeonato de Slap Fight, Entendi. dentro do stand. Muito de bom. novidade, hein? Pô, vai É ser o, bom esse é o circo campeonato. burlesco, só falta o Kiss lá. Mas vai ficar bom. E o Kiss vem, tu sabe que o Kiss vem pro Brasil, Pois né? é, na mesma data. O Kiss vem pro Brasil, vai se apresentar em Ribeirão Preto, talvez aqui em São Paulo.
vai ser um grande show do Kiss. Na mesma Aliás, data. Ribeirão Preto está se tornando o polo dos grandes eventos, dos grandes shows que vai acontecer. Mas vai ter Rock in Rio também, com Guns N' Roses, Green Day vai vir tocar aqui esse ano. Vai ser violenta a parada. Marcelo, seguinte, eu tô com o Enzo aqui, eu quero chamar ele, vem cá, Enzo. Que é o nosso mascote no surf. E eu quero agradecer, porque eu sei que vocês estão patrocinando não só o Enzo, mas fizeram uma ação muito bonita no Guarujá, junto com o professor Baixa do aí. Enzo. Eu quero que o Alê pode falar melhor do que eu, porque esteve lá com ele, né, Enzo? O Enzo ficou muito feliz, é tímido, não é igual a mãe nem o pai. Esse é tímido demais. Esse pra estar aqui eu vou te falar. Mas está trabalhando aqui com a gente, comigo. bom, Começou muito bom, de Enzo. jovens O aprendizes. Marcelo tá Ia falar agora isso ia aí. levar ele pra lá, mas eu preferi esse ano ainda deixar ele aqui pra acostumar e aí depois ser levar legal, ele pra hein, lá. Enzo, eu tô esperando você lá na Black School, lá como jovem aprendiz, Isso aí. para você passar em todas as áreas lá e me ajudar Isso, lá, cara. Isso aí. Viu? Isso Gosto vai muito- acontecer. Eu Gosto deixei muito ele. de você, da sua família, e tô curtindo lá, e curta muito esse seu momento também. Tô curtindo o seu Começou momento a surfista, treinar. cara. Falei que ia levar ele lá para Não, conhecer uma sua coisa, academia. uma coisa que Tudo bem. acontece é assim, eu sei que não é uma prioridade, não é um. Mas pela vida que nós tivemos com a Bad Boy, Sim, etc e tal, sim. cara, Marca. muita gente identifica a Black School com a questão da Bad Boy por ser Isso. Logo redondo, black, pá. aquela coisa toda. E aí, a quantidade de lutador que me pede, procura, que a pede. quantidade de skatista que me procura, a quantidade de surfista que me procura, Sim. falando, pô, Frota, eu quero fazer minha prancha preta. É isso, Frota, eu quero, O tempo todo pra mim um também. monte de coisa, quero lutar de kimono preto e o caramba, babá. Eu já até conversei algumas vezes isso com o Marcelo. Mas esse ano a gente conseguiu fazer um negócio bem bacana, que é a primeira escola de surf do Guarujá, na praia de Pernambuco, com um surfista profissional chamado Eduardo Silveira, que inclusive ele é formado em resgates de mar, ele faz curso, é um cara que está sempre se aprimorando e ele tem um trabalho social muito grande, que ele dá aula para as crianças Maravilhoso isso. que querem aprender surf, que não tem nenhuma prancha, nem tem como aprender. Então ele faz isso e junto Surfistas para Sempre, o nome da escola. Tá. Por esse ano todo, Black School Surfista para Sempre, Sim. né? Ele fez todas as pranchas, a Black School patrocinou, e aí tem todas as barracas, Nossa, as ficou cadeiras, lindão, ficou lindão, as lindão. mesas, tudo personalizado. A praia ficou linda, parece um negócio gringo. Tu chega lá assim, as pessoas não estão nem acostumadas, né? As camisas É demais, que cara, os isso é alunos demais. usam as camisas pretas, os monitores as camisas amarelas e o professor a camisa vermelha. Todas da Black Tesão. também, boné e o caramba. Então, assim, pô, é um trabalho muito bacana, Marcelo, e que abriu um flanco aí para vocês no futuro, entendeu? Porque Sim. eles vão fazer agora o primeiro campeonato entre eles, lá que vai ter. E eu vejo que os atletas, tanto de skate, né? Por exemplo, a gente agora, um negócio que talvez até te interesse, a gente vai revitalizar a pista de skate do Butantã, que é uma pista maravilhosa. Bem grande. E eu estou fazendo junto com a prefeitura. Legal. Mas a gente pode estar unindo forças aí. Estou fazendo junto com a Prefeitura de São Paulo. Vai revitalizar a pista inteira. Eles vão colocar a pista com grafite gringo, né? Vai fazer toda a iluminação e vão montar um palco também para poder botar DJ, que a molecada gosta, aquela coisa toda. Porque é impressionante a quantidade, né? Esse tripé no Brasil, a luta, o surf e o skate, como eles procuram a gente por causa da Black School, cara. É impressionante, sim. entendeu? O surf, porque todos eles acabam tomando né? suplementos também. Sim. Tanto o skatista, quanto dúvida. o surfista e quanto o lutador. Então, acho que foi assim um avanço nosso Foi mesmo. na questão do surf, entendeu? Que é um negócio bem bacana. E depois vou Depois te mandar marca as um fotos. dia Sim, pra obrigado. gente lá, né? O Enzo daqui, ano que vem nós vamos ter de novo a barca do Bola de Neve Isso. lá
em Florianópolis, lá no Costão do Santinho. Ano passado nós fizemos todo o patrocínio da barca com 12 modalidades esportivas. Inclusive então nós o surf. temos futebol, basquete, Skate. Legal. skate, a parte de tênis. E o surf, cara, foi Corrida de assim, rua. triatlon. Então a gente já sabe que o nosso atleta patrocinado para a barca do ano que vem vai ser você, Enzo. Vai estar representando a gente lá na barca. Né? Sim. Vem gente de todas, são mais de 500 igrejas, vem gente do Brasil todo, fora do Brasil, competir. A competição não é uma competição fácil, uma competição importante que tem lá. Então vai se preparando, que você é o atleta que vai nos representar lá. Falar pro E é Edu isso. com você. Tá tudo Sem bem? dúvida, maravilhoso, cara, O maravilhoso. Isaías é o porta-voz, é o crânio da parada, inteligente. Ave Maria, comecei a ler, que eu falei, meu Deus do céu, ele começou a fazer tudo isso quantos anos? Porque é muita coisa, Muito, né? muito. Né? Na verdade, eu me formei em 1989, né? E desde então não parei de estudar. Parou, foi uma coisa atrás da outra, E- pelo que eu vi. Nessa questão do personal trainer, né, a gente foi um dos pioneiros no Brasil, né? A gente começou muito cedo nisso, porque justamente fui buscar as carteiras na Califórnia. E aí dei esse início muito antes da galera. E esse pioneirismo, óbvio, traz muito sacrifício, mas também traz muita recompensa, né? E aí no caminho a gente vai encontrando pessoas queridas demais, que são para sempre, né? Pessoas que moram no nosso coração. E o Alexandre, para mim, sempre foi uma coisa muito incrível, cara, pela bondade interior dele. Cara, um coração assim que é muito maior que ele. Hoje, Fabi, você tem aqui 3 pessoas que têm 3 dígitos. Então você tem realmente homens com 3 dígitos cada um. Não é fácil numa mesa. Olha, você está privilegiada hoje. Hoje o pódio tá pesado, hein? E convidamos, né, Marcelo, todo mundo para vir assistir realmente o Arnold e o Alexandre, porque essa questão do slap fighting, né, em Ohio, parou a feira, man. Parou a feira. Tá? Os stands estavam rolando normalmente assim quando começou a competição. Começou com a competição feminina. As meninas. Só que as meninas é aquele tapão assim, o cabelinho Sim. que mexe, né, brinca, o peitinho que sai. Aí o peitinho sai, a galera, aê, mas é bem mais leve. Quando é nos meninos, cara, é É impressionante. uma tapa Alexandre. verdadeira. Cara, ficam 2 homens atrás, porque precisa Sim, segurar, sim. porque realmente você tem... Os caras caem. É muito pesado. E o segundo colocado, pesado, desistiu do Zuluzinho, né? Que a gente soube aí que a gente está tentando trazer um havaiano americano, não Com quis medo. saber. Campeão americano, Com arregou. medo. Arregou. Da Crazy. Então, o stand dessa vez ele tem que ser realmente multimídia, porque vai parar a feira. Então, as pessoas vão ficar de longe, vão ter que conseguir assistir, porque realmente só de longe, de perto, Claro. você não vai acumular muito, né, Marcelo? E vai parar a feira, com certeza. Vai ser algo assim inédito. E o Arnold curtiu muito, né? Porque ele tava lá do ladinho, assim, ele ficava levando os caras lá. O Arnold teve no ano passado, o ano retrasado, um problema, né? Foi antes da coração. pandemia. 3 anos atrás. 3 anos atrás. Em sim. 2018, Ele não conseguiu vir. foi a primeira vez que ele não veio nos eventos dele, porque ele teve que refazer uma das peças que chega só do futuro, né? Muito difícil. Tem o problema do tempo, porque ele é o exterminador do futuro. Né? Então a peça, até ser importada do futuro, arrumaram lá as válvulas dele lá, e aí deu tudo certo e o cara tá bem de novo. Pô, essa semana tive uma ótima notícia. Eu tive com o meu cardiologista e ele me levou para fazer aquele check-up casca grossíssima, né? Que dali ou tá ou não tá com alguma coisa, né? E, pô, ele chegou para mim e falou assim, pô, eu queria te dar os parabéns, porque com tudo que você me contou na sua vida, com tudo que você já fez, você tá zerado, tu Ele não foi tem morrendo cálcio de no medo, coração, né, fazer tu não exame. tem, o teu colesterol tá ótimo, não sei, cara, o cara foi falando as coisas assim que eu nem acreditava, porque, pô, ele começou a falar, eu fiquei meio até assim, porque ele falou, cara, eu tô impressionado, eu fiz todo aquele check-up, vi o coração em 3D, as coronárias e o caramba, e eu falei, pô, e é fogo, cara, porque a Fabiana, ela ama um exame. Ela ama exame. Você é Se doida ela- do exame, doida do exame. Se ela pudesse, Tem ela medo. fazia exame de 3 em 3 horas. Sim. E aí ela te bota para fazer o exame, Não, de 3 em 3 meses. ela te bota para fazer o exame enquanto, cara, tu não faz todos os exames. E você sabe que, porra, exame, cara, é aquela parada, né? Tu faz tanto que uma hora o cara acha alguma coisa. E aí, tu lá parar, cheio de tubo e o caramba, e fazendo. E o cara, não, fica tranquilo, está indo tudo bem, não sei o que. E eu apavorado no Não, mas, negócio. ó. Mas deu tudo certo. Pô, quando ele me ligou, o cardiologista, eu falei assim, não.
Porra, briga. Primeiro porque ele me deu um susto, né? Porque eu tava em Brasília e ele mandou um recado assim: Alexandre, preciso falar com você. Eu perdi 3 quilos nessa hora. Eu falei, pô, ele já vai falar assim: ferrou. Qual é o hospital que você quer se internar? Eu já estava imaginando isso. Já tá né? passando mal. É igual exame de sangue. Quando tu faz exame de sangue aqui no Del Boni, qualquer outro, você faz exame de sangue, eu vou lá e falo assim, olha, eu venho retirar. Tá? Aí ela fala, não, tá tudo certo. Obrigado. Aí marca no dia 23. Aí você vai lá no dia 23. Chega lá dia 23 e ela fala, olha, nós enviamos pro médico, é melhor você retirar com ele. Marcelo... É que agora é assim, né? Sai o chão. Irmão, tu fica assim, porra, vai achar tudo, né? Mas, porra, foi muito bom. E aí isso me deu uma... Mas foi muito difícil Me deu uma vitalidade colocar ele boa. para fazer esse check-up. Na verdade, eu levei ele no Dr. Carlos Portela, que foi quem abriu a mente dele. E quando eu conheci o Dr. Carlos, eu falei assim, cara, eu preciso te apresentar o Alexandre. Cara, ele é teimoso. Ele é teimoso, vocês conhecem ele há muito tempo. Ele é teimoso e cagão para fazer exame. Sim. Ele é cagão, morre de medo, enfim. Então é muito difícil. Como é que faz? A agulha não entra, né? Com um super-herói, assim, mas a agulha vou te não falar, entra. cara. Pô, Mas isso é aí uma chegou agulha um de momento- criptonita, alguma aí coisa chegou diferente. um momento que coitado. tava, né, muito acima do peso, comendo muito errado. E não é pra ficar um bodybuilder. É pra aguentar a ripa mesmo aqui, na cabeça, né? É. Tem que estar bem. Claro. E aí eu apresentei o doutor pra ele. Ele ainda nem chegou onde a gente quer, né, Fernando Cunha? A gente quer botar ele pra voltar a treinar, né? Levar lá na Sim, academia. Mas, pô, emagreci 15 Mas quilos. já emagreceu 15 quilos só seguindo ali esse começo. Só que no o doutor frango, no pediu. peixe e na salada. Fernando, olha, eu vou falar um negócio pra vocês. O personal de vocês é o melhor. Né? Parabéns aí pelo Fernandão. trabalho. E outra coisa, se o Alexandre ele fosse hoje, se inscrevesse ele no MMA, ele seria campeão fácil, né? Então ainda tem muita lenha para Não, queimar. e aí eu falei, ele Muita veio lenha todo pra queimar. feliz com o exame. Eu falei assim, eu não tinha dúvida. A única coisa é que precisa fazer, precisa se cuidar. Porque uma hora, ele mesmo fala, uma hora a conta chega. Mas precisa, porque já que é um touro, né, Não, vamos mas, cuidar. mas tem um agravante nessa Casal, parada. não, casal é forte. Não, mas tem um agravante nessa parada. Há alguns anos atrás, Marcelo, é bom conversar isso com vocês sobre qualidade de vida e etc. Porque alguns anos atrás, com tantas coisas que eu passei na minha vida, eu comecei a ter a crise da ansiedade. Eu não tive a síndrome do pânico. Eu tive a crise da ansiedade. E a crise da ansiedade é bom a gente falar porque muita gente passa por isso e não sabe se controlar. Hoje eu controlo ela. Não, tem gente que nem Eu sabe controlo o que ela. é, né? E aí, quando a crise dá, você sente que vai ter a crise de ansiedade. A crise de ansiedade, ela é uma coisa como se você fosse ter um infarto, ou como se você fosse ficar sufocado. Você sente que você vai ter a situação. Se você não souber controlar, você entra em parafuso, né? Mas até você pegar o controle dela, é difícil. Então, eu não estava entendendo o que eu estava tendo, e aí a gente procurou um médico, procurou um psicólogo, e aí ele falou para mim, meu irmão, com todos os exames que a gente fez, você não tem nada. Você tem a tua cabeça que está E ele nessa estava parada. entrando na política, né? E a crise de ansiedade, Marcelo, por exemplo, outro dia eu tive a crise de ansiedade. Estava em casa, eu cheguei de viagem com a Fabi, senti que eu ia ter a crise de ansiedade. Eu pego o carro e saio. E vou embora. Falo para ela, deixa que eu vou, abro os vidros do carro, vou embora, pego a Raposo Tavares, vou embora. Aí, se eu sinto que ela ainda está um pouquinho mais forte, eu encosto na frente de um hospital. Aí ela vai baixando. E aí termina. Entendeu? Eu já conversei com várias pessoas, cada um trata ela de uma maneira. Eu trato desse jeito. Eu entro no carro, não quero falar com ninguém, vou pegando o vento, vou Eu, por dirigindo. exemplo, trato ela com sertralina. Entendeu? E aí, porra, eu A consegui. minha eu trato assim. Eu consegui dominar esse negócio, consegui administrar isso, porque a síndrome do pânico é bem pior do que a crise da ansiedade, né? Sem dúvida. Mas, pô, você fica mão gelada, pé gelado, taquicardia, você acha que você está sem ar, e mais uma série de coisas. E isso, acho que vocês podem falar bem também, porque vocês trabalham com questão de saúde, isso envolve muito o nosso dia a dia, né? Então, queria que você falasse um pouco dessa coisa que você vê hoje,
essa, né, essa questão das pessoas estarem o tempo todo aceleradas, né? E você, como uma pessoa que estuda, que tem suplementação, que preza pela qualidade de vida, como é que você vê isso hoje? Como é que é o quadro para você nesse sentido? Você vê, interessante você ter falado isso, Ale, porque o mal do mundo, né, Isaías, Fabi, é hoje a depressão. Isso. Sim. A depressão é a patologia que mais ataca os seres humanos hoje, em todos os níveis econômicos, sociais, não importa o gênero. A depressão é uma coisa muito forte e muito global, muito presente. E aí fez-se um estudo que o homem das cavernas, né, o homem primitivo, ele tinha níveis de estresse 1 vez a 2 vezes por mês, em momentos críticos, quando ele tinha que sair para caçar, para trazer a comida. Ele não sabia se ele ia voltar, porque ele tinha que enfrentar todo aquele clima hostil. E a segunda, quando ele tinha que defender um pouco a prole dele, de outras tribos, alguma coisa nesse sentido. Quando acontecia isso, eram momentos de estresse. No mais, ele vivia uma vida muito, muito tranquila, com um cotidiano, com uma rotina muito saudável, né? Inclusive, até se fala na dieta dos neandertais, que já se encontrava fibras na dieta dos neandertais, como aveia, por exemplo. Com o passar do tempo, demonstrou o seguinte, que o homem sofre esse estresse que o homem primitivo sofria diariamente. Ah, eu acredito. Então, o que acontece, o gatilho, é o estresse, é a pauleira. Você sabe todo dia que você vai sair para uma guerra. É verdade. Você vai enfrentar uma guerra, e aí a guerra não é só uma guerra onde você tem uma arma nas mãos ou você tem que se defender, mas é uma guerra generalizada psicológica, onde você não pode perder o seu sustento, você tem que todos os dias brigar com a sua concorrência, você tem que fazer a sua melhor performance, você tem que performar. Nós somos obrigados pela sociedade moderna a performar. Quem não performa não consegue ser provedor, quem não é provedor acaba sofrendo e ficando à margem da sociedade. É verdade. E então, ainda tem que ser pai, marido e etc e tal. Então essa guerra cotidiana traz um nível de estresse diário que o homem primitivo só sofria uma vez por mês. Olha isso. Quando isso acontece, a primeira coisa que vem é a crise da ansiedade. A segunda coisa é a crise do pânico e a terceira é a depressão. Que leva à depressão. Então são janelas que vão se abrindo. Vão se abrindo. E tem que ser feito isso. E aí tem os 5 pontos. Então os 5 pontos que a gente tem que trabalhar, eu sempre comento isso com o Isaías e com os amigos lá do motoclube da empresa e com a família, né? O primeiro ponto é o relacionamento. Se nós não tivermos relacionamento na vida, uma base, né? Nós não temos nada. Nós A não gente conseguimos chama fazer nada sozinhos. Saúde social. Então, o relacionamento começa dentro de casa. Esse negócio de irmão que não fala com o pai, que não fala com a irmã, mãe que não fala com o filho, isso aí tem que acabar. Ou seja, tem que consolidar relacionamento. O relacionamento começa em casa, para depois a gente expandir para fora de casa. Segunda coisa, nós temos que trabalhar com um nível de busca de conhecimento constante, ou seja, se reinventando todos os dias. Como você falou, agora eu quero trabalhar um pouco antes do podcast, agora eu quero trabalhar com resgates, além do trabalho que eu faço de apoio à área da saúde, além da área política, eu quero trabalhar com resgates em área de riscos, porque eu preciso ajudar essas pessoas, eu me sinto bem. Então você está criando janelas de oportunidade para você ganhar conhecimento. Então todos nós temos que buscar sempre coisas novas, para que a gente possa continuar estudando a vida toda, como o professor Isaías. A terceira coisa é você buscar ter o quê? Você ter o mínimo, né? O mínimo de prosperidade. O mínimo de prosperidade é você gastar menos do que você ganha. Se você conseguir fazer isso, você já vai diminuir um pouco o seu estresse. Então você vai conseguir pagar suas contas. Claro, porque chega no final do mês. Então, ou seja, ser tropa de elite, no final, não é só pegar o rifle e ir para o morro, ou para uma guerra. É você acordar cedo e fazer o seu melhor, ajudar a sua família, né, estudar. Então esse é um tropa de elite da vida real. Claro. Depois você tem o ponto relacionado à parte relacionada à espiritualidade. A espiritualidade, ela traz para nós uma consciência que se nós não salvarmos o próximo necessitado que está em volta da gente, de nada vale o nosso sucesso. Exatamente. Então, Jesus veio para nos salvar, para nós salvarmos outras pessoas. Então nós somos salvos para salvar os outros. A gente não foi salvo para ficar de boa e de férias aqui nessa passagem da Terra aqui. A gente veio para salvar outras pessoas, né? Então, e a parte
da saúde nutricional, da saúde de treinamento, de atividades físicas e tudo mais, ela faz parte, porque se você não tiver saúde, você não vai conseguir levantar para ir para a luta diária. Sim. Então, quem está numa cama de hospital está neutro, anulado. Ele não consegue fazer absolutamente nada. Sim. Ele está fragilizado. Então, saúde, espiritualidade, prosperidade, isso, hein? relacionamento, né? Então, esses são os pontos que vão ajudar a gente a diminuirmos a janela da ansiedade, a janela do pânico, a janela da depressão. Mas tudo isso, pânico, ansiedade e depressão, são patologias, têm que ser tratadas. Claro. Elas não podem ser ignoradas. Claro. Elas têm que ser tratadas. Sem dúvida. Né? Procurar um especialista. O que eu faço? O meu trabalho é extremamente estressante, porque o empresário ele está sozinho contra tudo e contra todos. Sim. Né? Então todos os fatores são negativos. Nós temos um país que a carga tributária é uma das maiores do mundo. Sim. Isso tira absolutamente a sua capacidade de ter uma empresa lucrativa de forma justa. Então, o sistema tributário brasileiro ele é injusto. Nós não tem um combate à pirataria como deveria ter. Nós não temos no Brasil um sistema judiciário que seja igual para todo mundo, ou seja, ele faz diferenças Sim. no processo e acaba sendo ineficiente. Então as leis não funcionam. Claro. Na verdade, as leis só funcionam para quem não é bandido. O bandido está sempre fora, à margem da lei. Ele é marginal, a lei. Né? Então, o empresário está sempre tendo que cuidar das pessoas. Tem muitos funcionários, nós temos 200 funcionários lá na GNDS, lá na Black School, mais os prestadores de serviço. Todos são pais de família, mães de família. Quando eu fui retomar a empresa, eu parei minha moto na porta e fui olhar um centro logístico. Eu estava em outro local. Os portões da empresa se abriram, a antiga probiótica, que havia falido. Eu lembro. Né, havia fechado aqui no Brasil. Praticamente a Valiant terminou com as operações da probiótica, a empresa americana que havia comprado a fábrica da gente. E aí os portões se abriram e de repente eu fui olhar por que abriu o portão e alguém falou para mim, alguém te reconheceu aí dentro. Aí eu fui lá, aí veio um guardião, veio um segurança que falou para mim, pô, seu Marcelo, como vai? Falei, pô, você me reconheceu? Eu abri esse portão 12 anos, pro senhor. Falei, que bacana. Falei, como é que estão as coisas? Não, estou tudo bem, eu sou o último funcionário, foram todos demitidos aqui, e o prédio assim, decadente. Falei, e aí? Ele falou, não, mas o senhor está voltando, né? Falei, eu estou voltando para onde? Eu tinha trazido a Black School dos Estados Unidos, a gente criou a Black School lá, e estávamos montando a fábrica aqui no Brasil. Estávamos com uma unidade fabril em Carapicuíba. E lá no Embu das Artes era o prédio antigo que nós construímos para a probiótica. Sim. Que é o melhor prédio de suplementos do Brasil. Melhor projeto, melhor planta do Brasil, da América do Sul. E ele falou, mas o senhor está voltando? Eu falei, mas quem disse que eu estou voltando? Ele falou, não, a gente estava lá na igreja orando, o pessoal aqui da comunidade, como todo mundo foi demitido, a gente estava orando e o pastor disse o seguinte, não, aquele que trazia prosperidade vai voltar e vai recontratar todos vocês. E esse é o senhor, né, senhor Marcelo? Nossa. Falei, bom, se você falou, se o pastor falou, sou eu. Deixa eu dar uma olhada no prédio. Aí fui e tal. Tinha um cliente do lado e falou, pô, vocês têm que vir para cá. Falei, mas é o dobro do tamanho, não sei o preço, não sei como que vai fazer. Depois de uma semana, o Carlos Negrão, proprietário do prédio, me liga, Sim. que é um amigo meu de mais de 40 anos de amizade. Liga-me e falou, Marcelo, você não quer pegar o prédio lá? Você não quer fazer lá? Eu vou te ajudar, vou fazer as coisas com você, vou te dar um ano de carência. Obrigado, Carlos Negrão, obrigado aí, Jesus. Vou te dar um ano de carência, vamos fazer o negócio, vou te cobrar menos onde você estava. Então as coisas fluíram, né? As coisas fluíram. E a gente começou o processo e a coisa foi crescendo e a gente recontratou todos os funcionários. Olha que legal. Todos os funcionários que haviam sido demitidos foram recontratados e trabalham conosco hoje lá, além daqueles que trabalhavam com a gente em Carapicuíba. Então, a vida, o empresário ele já tem, né, essa pressão de manter as coisas, né, e ainda mais as vontades. Como você disse da vocação de ajudar as pessoas, durante a pandemia aquilo foi para mim um basta. Eu comecei a enxergar os invisíveis a todos os momentos. É isso que eu queria perguntar. Como que foi para vocês, né, a pandemia? Como vocês enfrentaram? Bom, se foi, porque teve muita gente que vem aqui e igual, médicos. Eu entrevistei alguns médicos. Para eles me falaram algumas coisas, pontos positivos para eles, profissionalmente. Então, assim, eu sempre pergunto para os meus convidados, como foi passar pela pandemia? Quando a pandemia chegou, o setor de nutrição esportiva, a qual sou presidente da Benutri, que é a associação, nós fazemos parte de uma cadeia, de um bioma econômico, a qual as academias são super importantes.
Eu dividi muito isso com o meu irmão Isaías. Então, a primeira coisa que aconteceu, quando fecharam as academias, os consumidores pararam de treinar e pararam de suplementar. Sim. Então, o setor perdeu mais de 90% do seu faturamento e quem tinha dívidas a pagar a nós, falou, olha, eu não estou vendendo nada, eu não tenho como te pagar. Então, 90% de inadimplência. Então, a primeira coisa que eu fiz, ninguém aqui vai ficar de home office. Vamos ficar no front. Tá. Quem tiver que pegar, vai pegar. E nós vamos trabalhar dia a dia, vamos orar para o Salmo 91 para Deus nos blindar. E vamos trabalhar no dia a dia, vamos criar produtos para imunidade. E aí foi como a gente conseguiu dar a volta. A gente começou a criar produtos para imunidade, Veio a Gluta C, vitaminas, né? veio a Gluta C19, vieram as vitaminas, começamos a fazer trabalhos para outras empresas, começamos a fazer produtos para outras empresas da área de nutrição cosmética. A área cosmética cresceu muito. Sim. E isso foi deixando a gente cada vez maior. Então, essa ansiedade, o que eu faço para combater a ansiedade? Eu pego a minha moto e vou visitar uns clientes. Então, e vou também fazer ação social. Claro. Então, a gente montou o nosso motoclube, a qual eu tenho muito orgulho do Alexandre ser nosso membro honorário, ser nosso irmão. Né? A gente usou o princípio das 7 montanhas. O princípio das 7 montanhas é o princípio onde você tem pessoas do governo, você tem pessoas da área de segurança, você tem empresários, você tem pessoas que fazem influência para o mundo melhor. Né? E todas as vezes que eu ligo para o Alexandre, eu mando uma mensagem para o Alexandre, em nenhuma vez ele deixou de nos atender quando um funcionário nosso estava com um problema renal lá no hospital. Ele foi lá, fez uma doação de verba parlamentar para que o Hospital do Mandaki foi a primeira vez, Isaías, que o Hospital do Mandaki, que tem mais de 100 anos aqui em São Paulo, foi a primeira vez que ele fez uma cirurgia laser. Porque nós tínhamos um funcionário lá, padecendo lá, ia perder o rim. E eu conversei com o Alexandre, a gente conseguiu fazer um processo. E aí o hospital foi e fez a cirurgia por causa da verba. E nós salvamos não só funcionários, salvamos funcionários, mas 100 pessoas que estavam na fila do negócio. Então eu pego minha moto e mês passado foram 5.000 quilômetros, Fabi. Nossa. Eu fui visitar clientes, fui fazer ações sociais, 5.000 quilômetros andando de moto. Você sabe, você é minha amiga pessoal, tenho 5 motos. Você é um apaixonado por moto, Tenho né? 5 motos. Uma das motos eu fundi o motor. Meu Deus. Fundi o motor, mas chamei o guincho e falei, pega aí que eu vou continuar aqui, ó. Tem que continuar. A coisa não para. Então, a ansiedade é um negócio muito complicado. E nós, empresários, tem muito empresário que... sabia administrar, né, Marcelo? Teve um empresário, um dos mais ricos do mundo, que um brasileiro chamado Paulo Panarello, o saudoso Paulo Panarello, perdeu o filho afogado. 20 anos antes. Depois ele construiu a maior distribuidora de medicamentos do país, vendeu para os alemães. Um homem que tinha dinheiro para as próximas 10 gerações. Ele levanta um dia, a mulher chama ele para tomar café, uma cobertura lá de Goiás. Ele era de Goiânia, do interior de Goiás, mas morava em Goiânia. Ele levanta e fala, já vou. Amarrou o sapato, saiu para a varanda e se jogou. Se jogou. Então, ou seja, uma depressão que leva ele ao não suicídio. conseguiu, depois que perdeu o filho, Administrar. e dinheiro nenhum, Não. sucesso nenhum, preenche Preenche isso, claro. Então é muito difícil. É. Então tem que ter isso. E aí esses 5 pontos ajudam bom. muito. O Pois aí- Isaías, eu tenho uma pergunta que eu queria, já tem um tempão que eu tô aqui matutando, que eu queria perguntar, na pandemia também. Eu não sei se você fez isso na pandemia ou se a sua academia já tinha, né, essa coisa assim diferenciada, Sim. que é treinar sem a máscara, que você colocou um sistema De muito ozônio, diferente lá. Isso foi na pandemia, durante a pandemia ou já tinha antes? Antes de você responder, fala um pouco também da academia, que Tá. por É onde eu muito- passo, todo mundo fala que é uma academia É maravilhosa. diferenciada e é uma academia. Então eu gostaria que você falasse da academia e também sobre isso. Bacana. Primeiro, tá, a gente não pode esquecer algo muito importante, só complementando o que o Marcelo falou. Nós estávamos com as academias fechadas, não no meu caso, eu vou falar por que não, mas a gente tinha as academias fechadas e a gente tinha as lojas de suplementos fechadas. Tá, e graças a uma intervenção do Alexandre Frota, não podemos deixar de nomear aqui, né, que foi extremamente importante, porque onde vende suplemento, vende-se saúde. Né? E ele interviu para que as lojas de suplemento funcionassem, entendeu? E graças ao bom Deus nós pudemos ainda continuar tendo vitaminas que envolvem realmente a saúde. Então, somos muito gratos a você, porque Sem eu lembro dúvida. muito bem que você teve muita influência nisso. E Não, nós ele- somos muito gratos. Pois é, você lembra aquela reunião com o Dória, Sim. que o Alexandre colocou a gente na linha de frente? As academias estavam previstas para abrir na fase verde. Isso. A gente levou os pesquisadores, levou todo mundo e a gente conseguiu trazer para a fase Antecipar. laranja. Exato. Então, Foi uma Frota força-tarefa muito sensacional. grande, cara. Ele sempre, né, um representante muito importante dessa área da saúde.
Uma coisa importante, Fabi, quando vem qualquer situação, a ansiedade, o que o pessoal chama hoje desses 3 elementos que o Marcelo falou, que é o burnout, que está tão em moda, porque precisa dar nome para as coisas. Né? Por quê? Porque o nome traz o pânico, né? O nome traz o medo, e o medo aprisiona. Quando a gente vai para uma síndrome de gatilho, quando a gente está inseguro, quando a gente está tranquilo, certo, pleno, nunca a gente engatilha. E o Alexandre é o primeiro para isso, porque ele sai na missão. Quando ele está feliz, ele vai ali e enfrenta o pior dos tremores dele. Quando ele está inseguro, tá? Quando ele é julgado, quando ele é colocado sobre uma questão entre uma encruzilhada. Então as pessoas focam muito nesse lugar hoje, que é muito comum, do medo. E na saúde, quando trata-se de uma pandemia, foca-se aonde? Na doença. Errado. Né? Salutogênese. Focar na saúde. Se a gente tem uma doença, onde a gente foca? Na saúde. E desde o primeiro momento, quando foi dia 20 de março, que as academias fecharam, eu sentei numa arrimada sentada ali e me conectei com o divino. E pedi uma oração de fé mesmo. E o que me veio dos meus mentores espirituais foi assim: Isaías, abre, continua trabalhando, protege, estuda essa doença, tá? E continua trabalhando, porque há 30 anos você cuida de pessoas através da saúde. E você nunca colocou em risco ninguém. Claro. Então, faça direito. Então, eu fui estudar muito sobre a doença, do que era o coronavírus, e fui pesquisar o ozônio. Que justamente o ozônio, tá, ele era um eliminador de fungos, bactérias, vírus, ácaro e odor. Pronto. Então, cara, a gente foi atrás das máquinas de ozônio, trouxemos a Unicamp para fazer uma pesquisa lá dentro, e quando uma pessoa entrava dentro do meu espaço para fazer exercício, depois de 5 minutos ela estava completamente livre de todos esses sintomas. Então, chamamos os médicos, que estavam todas as academias fechadas, eu chamei todos os médicos. Eu tinha uma empresa de personal trainer há 30 anos, que eu liguei para o meu contador e falei para ele assim: em quanto tempo você consegue transformar a minha empresa de consultoria esportiva e personal trainer em uma clínica de medicina esportiva? Falei, Isaías, nós estamos no meio da pandemia, eu demoro uns 15 dias, mas eu preciso primeiro de tudo de um médico responsável. Puta, ligamos para todos os médicos esportivos, falei, cara, eu preciso dos CRMs de vocês. Então, Paulo Musi, entendeu? Fábio Labá, entendeu? Para todos esses queridos que a gente tem, falei, me empresta o CRM. Registrei todo mundo, entendeu? Coloquei o endereço da clínica no meu estabelecimento comercial e, como clínica, a gente era permitido trabalhar. Sem dúvida. Né? Então, nós abrimos, entendeu? De uma certa forma, não arriscando, Fabi, mas sim confiando efetivamente na saúde e na fé. Nós tivemos 3 mil pessoas por semana, entendeu? Durante a pandemia. Vocês foram pioneiros nisso. Nem sequer um resfriado. Mais de 3.600 testes de Covid nós fizemos nas pessoas. Todos negativos. E quando veio a segunda fase, que as pessoas efetivamente começaram a pegar mais Covid, que foi em janeiro do ano passado. Desse ano, janeiro desse ano. Janeiro do ano passado, Marcelo. Do ano passado? Foi do ano passado. Foi a fase mais crítica do Covid. Foi em janeiro do ano passado. Foi o Omicron agora. Isso, não. O Omicron já foi bem fraca. Mas janeiro do ano passado a gente teve toda São Paulo, vamos dizer assim, se infectando muito rapidamente por causa das festas de final de ano. Sim. Enfim. Tanto é que as academias voltaram a fechar. Né? Elas voltaram novamente a fechar. E aí a gente trouxe o pessoal da Unifesp para fazer um trabalho científico lá. E foi muito legal. Ele vai ser publicado agora em outubro este ano. Entendeu? Numa revista europeia, enfim, Dr. Benny Schmidt, que vai fazer A academia fica onde? Fica na Vila Olímpia, no prédio mais alto da Vila Olímpia. Ai, maravilhoso. Você tem que ir lá conhecer. No 19º e 20º andar. E aí o que a gente fez durante a pandemia? A gente trouxe tudo que era lúdico. Então, arte, dança, música, o visual. Não, o visual é maravilhoso. Então a gente trazia para lá, e não se falava, Alexandre, em nenhum momento na doença. Entendi. Tá? A gente trabalhou nas 6 saúdes, que são esses exemplos que o Marcelo falou, porque o corpo é a manifestação de tudo. Então a saúde físico-orgânica, quando você vai fazer um exame, ele é só manifestação da sua saúde emocional, da sua saúde mental, da sua saúde espiritual, da sua saúde social, que é através das relações, como o Marcelo falou, e da saúde financeira, que é extremamente importante. E quando ela não vai bem, todo o resto se desequilibra, vocês sabem disso. Claro. Né? Então a gente precisa sempre se alinhar, né, na harmonia do dia. E a gente tem o poder da escolha, sempre. Porque grande parte do que a gente atrai para a nossa vida, por mais difícil que seja, como o Marcelo falou, é o nosso nível vibracional. Quando vibramos baixo, a gente atrai coisas ruins. Quando a gente vibra alto, a gente traz coisas boas. Você, Alexandre, é um dos maiores exemplos que a gente tem nisso.
momentos de altos e baixos na sua vida, que você pôde saber exatamente quando você estava no nível vibracional alto e quando você esteve no baixo. Claro. Tá? E qual foi a grande virtude? A sua luz. Que você sempre teve, que na verdade foi a sua guia. Guerreiro, né? Super. Tá? Guerreiro. Que fez com que você se reerguesse tantas e tantas vezes quando você foi capaz. Bom. E você é um grande exemplo para nós disso. Não, ele é um homem abençoado, né? Exato, Ele é exato. abençoado. Oi, meus amores! É a hora de apresentar todos os meus parceiros com quem eu tenho muita gratidão, estão sempre aqui comigo no programa. Olha só, vou deixar aqui para vocês darem uma visualizada no logo deles, que é super interessante. Temos aí o Seu João Botequim, Bar do Alemão, Gran Horta, que eu sou assim apaixonada, Pinap, Bar do Presidente, Fones Edifier, Black School, JK Estética, Companhia Atlética, Calunga e Atos Farmas. Um beijo no coração de todos esses meus parceiros. Beijo. Ô Marcelo, eu tô vendo aqui vários produtos aqui Temos o Whey. da Black School. Queria que você explicasse um pouco sobre esses produtos, Essa sobre é a linha o gourmet, teu né? carro-chefe, né? Como é que tá a empresa, Cara, muito legal. que vocês estão lançando. Aí temos uma pergunta também aqui guardada para vocês aí, é sobre o Whey, que é Depois. do último podcast com o Rodolfo. Deixa o Marcelo falar, porque na hora que que você fez a pergunta, ele parou, olhou para aquilo ali como se fossem filhotes dele. Uma coisa assim que ele olha com orgulho, Eles cara. são meus Assim, filhos. exato. Eles Então, são por meus favor, filhos, é. faço questão de ouvir. A gente tem um princípio, né, Ale? Você conhece a gente desde o início e antes, né, de a gente fazer essa empresa e tal. Para quem não, sabe... A gente se conhece desde... Ele toma Mega Ai, Max. isso é muito bom. Cara, assim, é isso que eu ia falar. O Alexandre... Isso é muito o bom. Alexandre foi garoto Mega propaganda Max. em horário nacional, né, do Nutrilatina. Mega Max, que foi o primeiro suplemento hipercalórico de venda nacional no Brasil. Mas o da legal Nutrilatina. é você contando como era o modelo, né? Não, peraí, mas O aí nós físico. lançamos o funcional também, porque não tinha isso. Aí a gente Ninguém pegou- fazia funcional. Aí pegamos uma agência muito bacana e o pessoal falou assim pra mim, mas quem é esse cara para fazer tudo isso que você tá falando? Eu falei, não, o cara tem que correr, ele tem que pular trilho de trem, ele tem que fazer... Tem que ser um super-herói, cara. Carregar a bicicleta nas É, costas. ele falou, mas quem é esse cara? Quem que nós vamos chamar um cara que... Eu falei, meu, já existe esse cara. Esse cara chama Alexandre Frota. Ele falou, sensacional! Sensacional. Chamamos o Ale, ele topou a propaganda. E aí o locutor falava assim... Correndo na chuva. Meu, ele falava assim, Alexandre Frota, ele toma Mega Mega Max. E uma música, cara, e ele correndo, carregando e fazendo. E foi um sucesso, né? O suplemento alimentar, ele existe no mundo desde o século XVIII. E de forma industrial. Se a gente for olhar a história dos suplementos alimentares, ele está presente já desde os egípcios, que extraíam óleos de semente para poder melhorar suas performances. Os gregos, os espartanos, trabalhavam com testículos de boi, testículo de bode, para melhorar o seu nível de testosterona para ir para a guerra mais forte, mais agressivo. E no século XIX, séculos XVIII e XIX, no Velho Oeste americano, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos o óleo de cobra, que servia para tudo, desde o encravado até fazer o cabelo crescer. E quando chegou em 1936, um cara falou assim, não, peraí, ao invés do mascate vender suplemento alimentar, vamos trabalhar com lojas. E aí ele fundou a GNC, né? O Yangovitz, ele funda a GNC, que é a maior cadeia de lojas do mundo, chegou a ser a maior rede de lojas do mundo, com suplementos alimentares. Então hoje o suplemento alimentar está dividido em 4 categorias. Saúde, onde desde bebês até pessoas idosas, mulheres, homens, consomem produtos para o seu bem-estar. Depois você tem a área de emagrecimento, a área de nutrição cosmética e a área de nutrição esportiva, onde nós temos aí os nossos atletas, os atletas de alta performance e tudo mais. Então, ou seja, quando você começa a pensar nisso, você fala, bom, então o suplemento ele tem uma atividade de eficiência. Então, quando nós fundamos a empresa ali, eu falei, não, se eu fundar uma empresa Black Trunk. A gente tem que fazer um negócio calção preto, casca grossa, faixa preta. E aí falamos, bom, então vamos trabalhar com Black, né? Então Black, tudo que é Black é alta concentração, Black chocolate, Black perfume, fizemos a Black. E aí o Skull vem da vitória sobre a morte, né? Que é a conquista dos sonhos, a vitória de Cristo sobre a morte, a vitória do bem sobre o mal. Então fizemos a marca Black Skull.
e virou a marca das Forças Especiais. Hoje a gente apoia o BOP, lá do Rio de Janeiro, e o 2º Batalhão de Batedores do Exército, aqui de São Paulo. Eu estive lá visitando eles, conheço eles. Começamos com 8 produtos importados dos Estados Unidos, depois começamos a envasar esses produtos e a gente percebeu que a gente tinha uma necessidade de criar produtos mais populares, que alcançassem toda a população, todas as camadas. Eu não me esqueço que eu estava numa feira, chegou um garoto para mim assim com uma camiseta da Black e falou assim: seu Marcelo, como vai? Tudo bem? Eu amo essa marca, eu tenho a tatuagem, não sei o quê. Falei, puxa, que legal, parabéns. Ele falou, mas um dia eu ainda vou tomar suplemento do senhor. Coitado. Aí eu olhei e falei, mas peraí, você não toma suplemento da Black School? Seu Marcelo, sou pobre, eu não tenho dinheiro para tomar. Olha Black School. só. Black School é muito caro, é um sonho para mim. Isso ali te acendeu a luz ali cara, na tua eu falei, cabeça. tá bom, vem cá. Então, eu peguei uma sacola, enchi de produto para ele da loja, roupa e tal. Falei, agora você vai tomar suplemento e eu vou fazer uma linha para você. Aí nós criamos a Caveira Preta, Nossa. que foi fundada em agosto de 2017, que foi uma explosão de consumo. Sim. E aí, na sequência, veio a pandemia e o mundo com uma superinflação. A gente tivemos que criar uma outra linha um pouco mais popular, Sim. chamada Turbo. Então, cara, hoje o que está acontecendo é o seguinte, os ingredientes que são produzidos na China, e muitos, não só na Ásia, mas a parte da whey nos Estados Unidos, na Europa, eles, na verdade, não é que dobraram de preço. Eles tiveram um aumento quase de 10 vezes. Nossa. Principalmente os aminoácidos. Por exemplo, a creatina, que é um aminoácido que traz energia para o músculo, ele melhora aí a capacidade do ATP, que é adenosina trifosfato. Para quem não entende isso, quando você vai fazer força, quando vai pegar, a mamãe vai pegar o bujão de gás, ou você vai fazer exercício, aquela contração do músculo, tem uma explosão lá dentro. Isso tem a ver com o ATP. E o ATP é estimulado pela creatina, que nós já temos no organismo. Quando você coloca mais creatina, você coloca mais força dentro do músculo, e com mais força você gera mais hipertrofia, que é o aumento da massa muscular. A creatina custava $2,85 o quilo. E aí a coisa foi aumentando. As outras empresas falaram, está muito caro, eu não vou comprar, não vou. Tiraram de linha. Eu continuei acreditando. E aí criei um produto fisiologicamente correto, que para você absorver o aminoácido, você precisa colocar carboidrato junto. Então as moléculas de glicose, elas carregam os peptídeos, que são os aminoácidos, até as células. Então faz com que você absorva mais rápido. Não adianta você tomar uma whey ou tomar um aminoácido sem carboidrato. Você tem que colocar carboidrato, um suco, frutas, né? Você tem que fazer o consumo com carboidrato. E a gente lançou a linha Turbo com maltodextrina, que é um carboidrato que provém ou do milho ou da mandioca. E nós colocamos 50-50. 50% colocamos de creatina e 50% de malto. Bom, ali ano passado nós vendemos 1 milhão de unidades desse negócio. Caramba. Esse ano, nos primeiros 3 meses do ano, já vendemos mais de 500 mil unidades da creatina Turbo e a crise mundial ainda continua. Inclusive, Mercedes-Benz, essa semana, colocou 5 mil funcionários de férias por falta de condutores elétricos. Toyota está fechando a fábrica aqui. Porque a China diminuiu a sua atividade fabril por causa do problema do meio ambiente, que lá eles têm uma poluição muito alta. E quem gera energia na China são as usinas termoelétricas à base de carvão. Então começou a faltar carvão e a poluição começou a aumentar muito. Qual foi a solução do governo chinês? Diminui por 1/3 a produção das empresas, claro, faz lockdown em algumas e o mundo que espere. Claro. Então começamos a ter problema de falta de ingredientes, só que eu fui na frente e falei, não, se vai vender para o Brasil, que venda para nós. Sim. Inclusive nós temos uma agenda na China, Alexandre, que eu quero convidar você para estar conosco. Nós vamos passar 10 dias na China para fechar um projeto de um convênio Brasil-China para transferência de tecnologia e nós montarmos um parque tecnológico para a produção de ingredientes como aminoácidos no Brasil que ninguém fez. Claro. Nós ficamos refém da China. Sim. E então nós fizemos novos lançamentos, Fabi, esse ano, para que você fique cada vez mais shapeada e mais linda, né, do que você já é, né? Bom, e o Alexandre cada vez mais aliás, a gente forte. hoje está recebendo aqui o Fernando personal. Cunha. Entra aqui, Cunha, só para te verem aqui, Cunha, rapidamente. O Fê, Ele Cunha. gravou com a gente, o Rodolfo também tá aqui. Entra lá daquele lado ali. Esse é o Cunha. Esse é casca grossa. o Fê, se fosse Tá lá me dos- preparando agora Abaixa pro dia aí, senão ninguém te 14. vê. o Fê, ele faz Prazer parte, tá aqui. faz parte dos Avengers aí, Aprendendo. Também é um demais atleta ali Black do lado, School, né, da Fê? família É uma Frota, honra, é uma honra tá embaixador aqui, da uma honra Black tá com School. O meu
presidente. É uma honra estar com o Isaías, que é uma pessoa que admiro muito profissionalmente, uma pessoa que sempre... Admira, viu? Fala muito bem de você. Dele, eu gosto muito de ouvir o que ele tem para falar, que é uma pessoa que elucida muito o meio que a gente vive, tá na área há muito tempo, passou por muita coisa. E para mim é uma honra, só de estar aqui do lado do Alexandre. Muito bom. Aproveitando que o Fernando está aí, Fabi. Fê, nós temos uma novidade muito legal. A gente foi a primeira empresa a lançar uma whey com a enzima lactase. Ah, isso é muito um ano importante. e meio de desenvolvimento do produto, colocamos lactase no produto, conseguimos a aprovação da Anvisa, e agora quem tem um pouco de intolerância, ou muita intolerância a produtos lácteos, vai poder tomar esse produto e absorver 100%, porque ele tem lactase e prebióticos. Então, Whey 4HD e Whey Zero com lactase. Lançamos uma outra linha chamada Colostro. Então, o Anabolic Turbo e o Colostro em tabletes. O Colostro é a primeira secreção da mama. E o bezerro que não mama, você sabe, morre. Aham. E o colostro Eu tô tomando. Colostro aumenta a IGF-1, que é o GH. E a dupla de ataque agora para as articulações, Triple Joint, Joint Flex. Também tô tomando. Com eggshell, hein? Com membrana do ovo, que é a última palavra Tô tomando. para reconstrução de articulações. Então, cara, tá indo bem. Deixa eu chamar a atenção aqui rapidamente. Você sabe sua rede social de cabeça? Sei, claro. Então, qual que é? Presidente Caveira Preta. Presidente Caveira Preta. É isso aí. E a sua? Isaías Rodrigues. Fabiana. Fabi Frota 77. Meu é Alexandre Frota, _ E o seu, Fê? oficial. E o seu? F Fecunha A. Tá, eu tô falando isso pelo seguinte: o programa da Fabi está encerrando agora para Pela TV. emissoras, para TV, mas a gente vai continuar aqui mais meia hora batendo esse papo com o Marcelo, com o Isaías, para as redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, e aqueles que ficaram ligados aqui na Vivo, na Claro, na Oi, na NET, né, vendo o programa da Fabi. Eu agradeço aí a audiência, o Fabi se despede aí, a gente vai continuar batendo papo aqui na rede social, porque já colocaram a placa ali de encerramento. Pois é, galera. Um beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado até aqui. E quer ver mais? Só ir lá pro YouTube agora. Beijão. Valeu, Marcelo. Valeu. Valeu, Alexandre. Obrigado. Obrigado, Fabi. Agora... Tem outro monstro aqui, entra aqui também. Vem aqui desse Esse lado daí aqui. tinha que ser jogador de Cuidado futebol pra derrubar as americano. coisas aqui. Entra Pô, aqui. vai derrubar ali, né, Dá velho? uma ajoelhada aí do lado e... Ele vai ficar ajoelhado e mesmo assim ainda não vai dar. Ele joelho é mais alto que muita gente. Brincadeira. A altura do Ricardinho. Vocês sabiam que o Rodolfo, ele é da época do axé, ele é da minha época, né? Eu podia ter falado isso, que você dançou axé? Claro. Que você rebolou? Não tem problema, meu passado, todo mundo tem um passado. Claro, né? porra. Exatamente. E dançou e fez muito sucesso no swing do bicho, né? E fiquei sabendo com você que meu convidado que você foi jogador de futebol, né? Também. E tem Pô, muito... mas tinha que ser de futebol americano agora, né? Eu tentei Pois é. lá, mas olha, eu tentei no Corinthians, Pô, jogar futebol americano. era só Fui ter cortado falado lá. comigo. Não, quem me cortou? Adivinha quem que me cortou? Só falar comigo. E aí eu ainda falei pra ele aqui, eu comecei a falar que ele tava se preparando pra competir. Falei, nossa, imagina esse cara no palco, monstrão. E ele que tá apresentando o Depois, no podcast. final, ele falou que não ia competir mais. E você que está apresentando o A gente podcast. está preparando ele pro Ah, garoto. Na verdade, são dois e garota podcasts, né? fitness. Inclusive, segunda-feira iremos gravar com você Certo. no podcast Sem Filtro, que é um braço, na verdade, do Black School Podcast, né? Que também é apoiado pelo Isaías, que também é apoiado pela Black School, pelo Marcelo Bella. Então, e a gente tem o nosso podcast, que nasceu ano passado, né? No final do ano passado. E a gente está lá toda quarta ou toda sexta-feira no Black School Podcast, que já é mais engajado para essa galera do bodybuilding, no meio do esporte. E o podcast Sem Filtro, não. Ali a gente fala de todos os assuntos. Aliás, Marcelo, eu vou te apresentar um empresário porque ele está precisando de conteúdos. E eu acho que dava para vocês dois, você gerar o conteúdo que você gera para a sua rede social, do seu podcast, gerar para TV a cabo. É bem bacana e você vai atingir um monte de gente, entendeu? Que não está na rede social, no YouTube. É um plus a mais, entendeu? Sem dúvida. Ele tem uma emissora muito legal de televisão, entra pela net
E normal, tu liga. É que aqui em casa eu assisto pela Vivo. Por exemplo, eu vou ver esse nosso programa aqui pela Vivo, pela TV Com também. Legal. É bem bacana, entendeu? A gente conseguiu trazer esses parceiros todos pro programa. Fiquei surpreso semana passada. A Fabi falou, então vocês da televisão, um beijo pra televisão. Não, e Fabi, o Rodolfo agora está sendo preparado para ser o novo garoto fitness. Aí O maior garoto fitness. O maior garoto fitness. O cara tá quase um The Rock, mano. Exato, foi o Porra, o cara Carlos tá o The Tomaiolo. Rock brasileiro. Você vai superar o Carlos Tomaiolo. É sério, é Sunga nesse estilo, branca. é nessa pegada. Sunga branca. Carlos Cara, Tomaiolo. Coturno, Sensacional. coturno. Os caras vão começar a botar. Coturno, vai né, começar a botar o cara, deixa o cara tranquilo, ele tá fazendo um bom trabalho. Tá fazendo um bom trabalho, mas vai ser o garoto fitness. Eu acho. Ó, essa parada de garoto feito, tem um quarto lá na sua casa. Minha esposa vai mandar embora, né? É profissional o negócio. Garoto fit. Eu não vou competir, Fabi. Fitness model. Eu acho que você já podia aproveitar o carnaval agora que vai ter o desfile. Vamos lançar o concurso entendeu? Menino Pão e Garota Broa. Ó, aproveita Mas aí você vai ganhar, né, cara? Deixa O Menino Pão você ganha. pro Isaías. O que eu quero que ele fale sobre a nossa conversa aqui, isso, sobre a Isaías. proteína, muito importante. Eu não queria que. Tem que abaixar, porque senão não aparece lá. A Toma aí. pergunta da semana passada de um internauta aqui pra Fabi foi o seguinte: qual é a melhor proteína pra comprar e pra tomar? Eu falei, essa pergunta tem que ser feita pro Isaías, porque lá no meu podcast, no nosso, no caso no da Black, ele falou sobre isso, sobre a proteína. Falou pra gente tem que desconfiar quando você vai numa loja de suplemento e compra uma proteína de 30, 40, 50 reais. E aí, Ele isso. falou que Com você isso, é um encerro minha gênio. participação. Valeu, valeu. Você é um gênio e é você que tem que falar, porque você vai explicar muito bem. Responda. Eu vou explicar muito rapidamente para o pessoal poder entender. Na verdade, assim, o que é a proteína? Né? A proteína é um conjunto de aminoácidos. O que são os aminoácidos? Eles são os tijolos construtores do nosso corpo. Então, tudo que você vê numa pessoa foi feito por aminoácidos. Tá? Tudo, toda a matéria que existe ambulante da pessoa é aminoácido. Desde os ossos, os dentes, a pele, as unhas. Então, como é que você pode escolher uma proteína que vai fazer parte da sua estrutura corporal barata, né? De má qualidade? Então, você vai estar colocando dentro de você uma estrutura de muita má qualidade. Né? Farinha. Exato. E as pessoas fazem uma conta um pouquinho não inteligente, no sentido de sempre focarem na escassez e não na abundância. Quando você come, por exemplo, 100 gramas de frango, você tem no máximo ali 20 gramas de proteína. Tá? Se você fizer uma rápida conta, 100 gramas de frango, entendeu? Ele puro, tá? Vai tornar em torno de mais ou menos 3, 4 reais. Só que você tem que preparar o frango, você tem que gastar gás, tempo, entendeu? E aí quando você vai ver, a continha é 5 reais. Uma dose de um super whey bom custa na faixa de 2, 2,50. Então, essa é a conta. Rápido, preciso, de alto valor biológico, né? E esse whey ele vai entrar no seu corpo, ele não alimenta as células cancerígenas, ele protege justamente. Quando a gente toma whey, por exemplo, não é igual uma carne vermelha, não é igual uma proteína animal que alimenta a célula cancerígena, ela não consegue se alimentar disso. Sendo desse whey nosso, agora que é para todos, né, que tem a enzima lactase, que você pode até inclusive tomar com leite, porque faz justamente uma digestão melhor desse leite para uma pessoa que não pode tomar normalmente produtos lácteos. Então, sempre escolher uma proteína não pelo preço, pela sua digestibilidade, pelo seu alto valor biológico, pelos seus componentes que são os aminoácidos. Isso é muito importante, gente, tá? Então, às vezes a gente vê muitas propagandas, né, justamente de um whey barato, enfim. Cara, a digestibilidade é muito ruim, dá gases, tá? A pessoa começa a ficar sobrecarregando os seus rins, o seu fígado. Por quê? Porque não é uma coisa pura, não é proteína, não são os aminoácidos. E a conversão disso no organismo dá muito trabalho, entendeu? E com isso, você pode ter uma síndrome metabólica até, de tamanha o gasto que o organismo tem para tentar filtrar, vamos dizer assim, os aminoácidos pobres dessa proteína de má qualidade. Então é sempre só isso. Muito bom. E quem não investe em saúde através do alimento, vai depois gastar com remédio. Sim. Que é muito mais Vai caro. gastar com o plano de saúde, vai funcionar. Exato. Quem tem plano de saúde, né? Sim, Porque quase sim. ninguém tem plano de saúde nesse país, infelizmente. Infelizmente. Né? O gerê tá aí embaixo para você não derrubar aí a parada. o porque- inquieto, né, cara? Porra, Não, e você... eu já sentei aí desse lado aí, já derrubei vários bonecos Oi, aí. Zé. Não, e você, os inquietos, A os Arlequina inquietos. estava ali, ó. Só para aqui. terminar esse assunto aqui, você tem uma máquina de whey lá na sua academia, que é fantástica. Inclusive, quando eu fui lá, você me serviu
e me explicou, falou que não entra ar, não... Fala Na pouquinho. verdade, foi bacana, né? O Marcelo até conheceu, foi uns meninos, né? Bacana, trabalho de faculdade deles, né? Uma galerinha de Criciúma. E foi uma máquina de suplemento assim que a gente, na vida, encontrou com a mais design e a mais limpa de Vai todas. lá na que a gente academia? pôde. Nossa, é muito legal. E lá o que a gente fez, né? A gente colocou os nossos produtos da Black, porque como a gente tem as cotas de patrocínio, graças ao Marcelo, querido, a gente deixou na nossa máquina especificamente os nossos produtos. Então a gente tem o Bone Crusher, né? Como pré-treino. A gente tem os nossos wheys gourmet, Eu quero né, falar nos sobre mais o Bone diversos Crusher. sabores. Então é uma coisa muito gostosa, porque realmente a máquina ela faz uma mistura do whey e ela não deixa entrar o ar. Isso. Porque quando a gente bate no liquidificador ou quando a gente chacoalha, entendeu? Aquilo cresce porque entra ar. E para algumas pessoas aquilo causa, de uma certa forma, um estufamento. Sim. E aí esse esvaziamento gástrico não é tão rápido. Então por isso que a máquina nos ajuda muito Gente, nessa é parte fantástica a digestiva. máquina. Eu quero Fora falar a temperatura. Eu quero falar sobre isso. Fala, Alexandre. Isso aqui foi me apresentado na feira. Na feira. Tá? Aí eu fui para Brasília e cheguei em Brasília. Eu tinha, ainda no PSL, eu tinha 8 assessores técnicos, não os dos meus gabinetes, do meu gabinete, técnico do PSL. Todos malhando, todos treinando. Aí, porra, eu levei o Bone Crush e dei uma palestra sobre o Bone Crush às 2h da tarde. A sessão ia começar às 5h. E eu dei Bone Crush para todos eles. Todos tomaram o Bone Crush, Marcelo. Meu Deus do céu. Marcelo, juro por Deus, dentro daquela Câmara, Meu Deus do céu. 513 deputados, 300 assessores, aquela luz. Meu irmão, um cara só, ele trocou 3 vezes de terno. Juro por Deus, ele trocou 3 vezes de terno, porque, meu irmão, os caras pingavam. E foi o dia que eles mais trabalharam. Foi impressionante. Eles com papel na mão, aí vinha para me explicar, eu falar, eu tô com dúvida. Cara, e ele suave, ele falava assim, frota do céu, meu irmão, eu vou trocar de paletó, daqui a pouco eu volto, aí saía, aí voltava de novo, e os caras suando, meu irmão. Aí depois eu falei, puta, foi o Bunny Crush, cara. Depois todo mundo queria Bunny Crush. Aí depois ficou. Várias vezes eu liguei pro Marcelo, falei, Marcelo, os caras estão aqui atrás do Bunny Crush, meu irmão. O negócio virou uma febre. Foi. Virou uma febre na Câmara, o Bunny Crush. Foi um negócio assim que eu fiquei impressionado. Os assessores, eles tomaram e, sabe, eu falei, pô, toma porque é legal. Que legal, Só que que os legal. caras não tomaram no dia para ir treinar. Eles tomaram poucas horas antes da sessão. Que não é fácil. Não é fácil. Pauleiro, eu estive lá, você me convidou. Não é e eu vi que fácil. é pesadíssimo. Mas foi engraçado, cara, porque eu juro por Deus, teve um cara que ele trocou 3 vezes de paletó. Sim, sim. Ele ia lá no coisa e trocava o paletó, porque suava que nem, sabe? Porque ele realmente ele acelera, né? Sim, Ele te dá um gás, não dá? sim, Fala, Alexandre, sim. A base, né, do Bone Crush é justamente essa, uma energia. Dá energia. Sim, em todos os sentidos, inclusive mental. É. Então você tem uma melhora da sua coordenação, uma velocidade maior dos seus pensamentos Isso. e automaticamente uma melhor condução, vamos dizer assim, sanguínea, através da vasodilatação. Não, e o Tá, cara então- concentra, né? Exato. Eu nunca vi o cara tão foco, concentrado me foco, explicando foco. sobre o que eu tinha que votar. Sim. Foco. Em algumas pessoas, né, com alguns tipos de distúrbio, eles aceleram um pouquinho o distúrbio. Então, se o cara fala pra caralho, vai falar mais. Né? É. Então, é tipo assim, tem que tomar alguns cuidados. Por exemplo, uma pessoa muito depressiva, ela pode ir para um lado mais depressivo. Não, para todos esses isso que eu não tomo. todos esses que eu entreguei é porque todos malham muito. Ótimo, São todos ótimo. entre 20 e poucos Sim. anos de idade, frequentam a companhia atlética lá de Brasília. Brasília. Porque Brasília é um celeiro de academia. Sim. É impressionante. Sim. Então, todos esses tem uma molecada lá, uma geração de assessores técnicos bons Perfeito. que treinam muito, Marcelo. Os caras acordam de manhã, corre, treina, vai pra câmara, volta e tudo. E aí, porra, eu levei o Bunny Crush pra eles no lançamento Sim. da parada e os caras ficaram loucos. Cara, tem Eu uma não história. posso tomar, porque eu Não, já sou peraí, acelerada. peraí, Mas tem uma tem um história- pra mulher. Tem Nossa. uma história ótima do Bunny Crusher.
Quando nós estávamos lançando a marca nos Estados Unidos, nós não tínhamos um pré-treino ali. Dentro dos 7 produtos, nós não tínhamos o 8º, que era o pré-treino. E os americanos passavam assim, olhavam o nosso stand, olhavam a caveira assim, falavam, nice. Tal, eles falavam, me mostra o seu pré-treino. Eu falava, eu não tenho pré-treino. Como não tem pré-treino? Uma marca de caveira não tem pré-treino? Quando o terceiro americano falou isso, eu falei assim, na próxima feira já está chegando o pré-treino. E eu falei, eu tenho que fazer um pré-treino, né, cara? Claro. Aí eu cheguei lá pro Jack Oak, da Vital Farmacêutica lá, da VPX, que é dono daquela marca Bang de energético americano. Falei para ele, Jack, a gente tem que fazer um super pré-treino aqui. E lá dentro do laboratório, comecei a trabalhar dentro do pré-treino, a equipe do Brasil trabalhando em conjunto com os nossos pesquisadores, e a gente precisava de um pré-treino que não desse taquicardia nas pessoas. Claro. Porque a taquicardia é uma coisa muito chata. Você sentiu o seu coração bater mais rápido. Então tinha que ser um produto que desse foco, ou seja, que estimulasse o sistema nervoso central. E aí nós fizemos isso. E não tinha nome. Então a gente fazendo o produto para a próxima feira. Aí um dia, assim, 6 horas da manhã, no domingo, cara, começa a tocar meu telefone, assim, Jack Oak. Falei, cara, 6 horas da manhã aqui, é 1 hora da manhã lá. Né? Cara, que ele tá ligando para mim, né? Ele tomou Black aí eu peguei, entendi, né? Fala, Jack, tudo bem? Tudo bem, Marcelo, você sabe que eu sou fã da marca. Meu, você sabe que essa marca é a marca mais hardcore do mundo. E é o seguinte, eu consegui um nome para te sugerir, que vai ser o nome mais casca-grossa, mais hardcore do mundo, para o seu pre-workout. Eu falei, sério? Qual é o nome, então? Fala aí. Pablo Escobar. Falei pra ele, eu falei, ô Jack, a gente apoia o BOP, cara. Como é que eu vou ter o nome, bicho, do Pablo Escobar? Não, tudo bem, foi só uma ideia. Mas por que Pablo Escobar? Tinha um pré-treino no mundo, que foi o que inaugurou a categoria, chamado Jack 3D. Eu tomei. E o Jack 3D, ele tinha Jack 3D. Ele tinha Jack um 3D. ingrediente que era da família da cocaína. Então, Tinha 2 problemas aí. Quando passava o efeito do pré-treino, dava um rebote. ficava Uma bicudo, bad, né? uma bad. Assim. O cara Sim. quer uma Isso mesmo. bad. Esse era o primeiro problema. E o segundo problema é que se o cara já fosse usuário de drogas e usasse cocaína, Intensiva. potencializava e que- o cara morria Exato. de overdose. Teve esse Era Jack muito 3D e perigoso, teve né? antes um mais antigo, aquele abelhinha. Mas, Sim, mas aí a gente está falando de efedrina. termogênico. A abelhinha tá era... falando. Termogênico, abelhinha, para perder peso, energia. Efedrina. Pré-treino era uma coisa mais efedrina, completa, hip diferente. de full. E o Sim, abelhinha era um... Sim, Rip É, It Flow. Yeah. O abelhinho. E aí, o que aconteceu? Nós fizemos um pré-treino que ele dá energia no momento certo, ele aumenta o foco e ele vai acelerando e depois ele entra num patamar de estabilidade e não dá bad. É porque o Essa problema é a é diferença. esse... É. Então essa é a diferença. O cara não pode chegar no meio do treino e falar assim, putz, que saco, vou parar de treinar e ir para casa. O cara tem que terminar o treino talvez melhor do que ele começou. Claro. Então por isso que o Ainda Bunny estado de Crusher... energia, né? Por isso que É o Bunny diferente. Crusher hoje, além de ser um produto diferente, ele é o líder absoluto da categoria. Ele Muito tem o Bunny bom. Crusher fórmula original, ele tem Hot Orange, que tem Tem capsaicina da pimenta. De pimenta. Ele tem o Nitro Bunny 2D. Crusher Nitro 2T, que é sublingual e é vasodilatador. E agora nós vamos lançar o Bunny Crusher Night. Porque como ele tem um pouquinho de cafeína, tem gente que é muito sensível e perde o sono. Então, para quem treina à noite, Exato. nós Ah, vamos é lançar verdade, o Bunny hein? Crusher Night. Bem Nossa, pensado. muito Ficar legal. Pro pessoal acelerado. E muita tomar gente e não reclama, acelerar. né? Bem Que quer pensado. tomar, mas treina à noite. Então, e Bunny não Crusher, dá. esmagador de ossos, que é quase um Pablo Escobar. É quase. E tem um outro também, que uma vez eu lembro que você falou pra mim que ele era mais para as mulheres, que ele também fazia concentrar. Eu não lembro o nome. Então, a coenzima Q10, né, que era um produto que a gente colocava num pré-treino que a gente fez com a Carol Saraiva, é nesse sentido. Nós estamos reformulando o produto agora tá. e vamos fazer esse relançamento Que é pra mulher. para a mulher. Eu sei que eu cheguei na Mulherada, feira, tomei um que eu aguardem. fiquei coçando todo cheio de Isso, coceira. betalanina, né? Porra, Betalanina. os caras, pô, toma aí, frota. Eu botei no copo assim, A orelha mudei. vermelha, né? Pô, de repente comecei, eu tava de touca, meu irmão. A touca pegou fogo e eu comecei a ficar todo. Pô, eu falei, o que tá acontecendo? Você é pouco comigo? sensível com essas merdas, né, Nossa cara? senhora, porra. Eu lembro disso até hoje. Marcelo, hoje você não treina mais.
Se aposentou. Cara, na verdade é o seguinte, né? Eu treinei até 1991, quando foi a minha última competição. E depois eu entrei de cabeça. Eu sou muito intenso, Fabi, nas coisas que eu faço. Então eu não consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. É engraçado. Eu não tenho essa capacidade. Eu faço uma coisa bem. Eu faço uma bem. A segunda já é meia boca, a terceira já é 1/3 da boca, a quarta já não é boca nenhuma, né? Então, nós atingimos uma fase. Você foca muito, Nós né? atingimos uma fase que é a seguinte: uma com fé ou dor, a segunda costuma falhar. E aí, é o seguinte, eu fui atleta dos 4 anos de idade. 4 anos de idade, você que é mãe, eu que sou pai, Lê que é pai aqui, uma criança de 4 anos de idade é um refém, né? É um refém, os pais é bonequinho dos pais. Verdade. Cara, eu comecei natação e judô aos 4 anos de idade e fui até os 18, ainda entrei na musculação e a coisa... Então eu treinava todo dia, sábado, domingo, não sei o quê. Quando eu decidi entrar na carreira como executivo, aos 21, eu não consegui mais ter tempo para treinar. E isso foram anos da minha vida assim, né? Foi uma virada de chave. E aí, quando eu estava com 38 anos, quase 20 anos atrás, 15 anos atrás, me fizeram um desafio e eu fiz uma preparação de 1 ano e a gente fez uma capa de revista comparando eu com 20 anos de idade e eu com 40 anos de idade. Nossa. Foi legal. Aí aconteceram 2 coisas importantes na minha carreira naquele momento. Eu tinha pegado gosto de novo para treinar, mas a gente decidiu, os diretores da minha empresa decidiram que iam vender a probiótica e eu que coordenei o processo de M&A, de venda da companhia, e eu fiz o meu MBA. Então eu não e fui terminar lá nos Estados Unidos. Então eu não tinha absolutamente 1 segundo para treinar. Eu tinha que trabalhar, estudar direto, fazer as apresentações. Dali eu perdi a mão de novo. Aí quando vendemos a probiótica, eu tive que assinar um contrato de no compete agreement. E aí falei, bom, agora eu vou voltar a treinar. Aí falei assim, não, mas eu não posso ficar em casa aqui, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí eu comecei a pensar na Black School, aí fui trabalhar na área de relógios, e junto com o meu amigo Roberto Graziano. Um abraço para o Beto Chazan também, que é amigo nosso. E a gente começou a fazer um monte de trabalho, aí eu viajava para a China, viajava o Brasil inteiro, perdi a mão de novo. Aí nós fizemos a Black School. Bom, são 8 anos de batalha e porradaria. Então eu volto a treinar, fico 3 meses treinando, paro. Aí volto a treinar, fico 6 meses sem treinar. Aí volto a treinar, mas eu preciso voltar a treinar, Sim, Fabi. mas por Eu saúde. preciso pela minha saúde. Ou andar, né? A gente sai, andar, ter uma qualidade de Então, vida. Alexandre Andar, você gosta da musculação. Eu gosto da natação. Você é um cara que fala, eu preciso voltar, mas voltar pra musculação? Pra musculação. Eu gosto de natação, sabia? Eu sou formado, né? Eu gosto de natação e eu acho que natação me faz muito bem. Ainda mais eu que tenho o joelho arrebentado, ombro arrebentado. Eu me arrebentei inteiro. Futebol americano acabou comigo. Sim. Futebol americano acabou comigo, Marcelo. Viu, Fernando? Eu vou treinar até meus 100 anos. O futebol americano, só para a gente vai ter que encerrar o programa aqui, mas eu vou contar aqui para vocês. O futebol americano eu joguei 5 anos no Corinthians. Sim. Fui bicampeão brasileiro e tetracampeão paulista. Lembramos bem disso. No último jogo contra o Vasco, em dezembro, que a gente foi campeão, eu me lembro do cara falando para mim, o jogador do Vasco, a gente estava posicionado para defender, e ele falou para mim, pô, eu vou correr para cima de você, não sei o que, coisa e tal, enfim. E veio, e eu botei coroa com coroa, que é capacete com capacete. Aí dei essa pancada. Pum. Uma pancada violenta. Sim. E aí, minha vista ficou preta. Ele morreu, né? Não, eu fiquei com as pernas abertas para eu não cair no gramado. Eu senti que eu dei uma... E aí passou, acabou o campeonato, a gente foi campeão, não sei o que, coisa e tal. Em janeiro, eu fui escovar o dente. Não conseguia levantar o braço. Eu achei que eu tava tendo um AVC. Que isso, agora? Não, já... Sim, lá naquela época. Quando Logo depois. o braço tava assim, ó. Que isso ali? Aí eu falei, cara, falei com a Fabiana, falei, pô, tá acontecendo alguma coisa, que, pô, meu braço não levanta. Aí eu, pô, lembrei do Moisés Cohen, Moisés Cohen. que é o cara que operou Ayrton Senna, operou Anderson Silva, Rubinho Barrichello, um monte de gente, Sim. né? Aí eu liguei, ele é meu amigo, o Moisés. Aí liguei pro Moisés, falei, Moisés, preciso te ver. Aí fui lá, né, sentei lá na frente dele, aí ele olhou.
Aí ele chamou o Bruno, que é um médico Shore. especialista, isso, Shore. só em ombro. Ele me operou Aí o eles cotovelo. me perguntaram, primeiro eles acharam que eu tinha se eu tinha sofrido um acidente de moto, batido e com o braço Sim. ter feito isso para trás. Eu falei, não fiz nada disso. E aí eles falaram, pô, Na será que é uma cervical, lesão né? de plexo braquial? Cervical, né, Lê? Aí eu não levantava, Marcelo, não levantava essa xícara aqui assim. Mas sentia. Sentia. Mas aí eles chegaram e falaram, pô, vamos te levar para um especialista, você vai fazer um exame. Então eles me colocaram vários elétrons aqui, e aí meu braço levantava. Normal com eletro. Opa, então era o nervo. Aí eles foram fazer, enfim, eu vou resumir aqui para vocês. Eles fizeram todos os testes. Aqui no pescoço, assim, você tem um nervo que liga aqui para o bíceps, aqui, certo? Braco radial. Ele pegou o barbante e me mostrou. O meu não arrebentou, mas o meu fez como, sabe quando o barbante vai poendo, assim? Então, eu perdi isso daqui. Eu não fazia mais. Não tinha mais isso aqui. Quase que E esse aí, regulamento do nervo. Né? foi feia a parada. Aí ele pegou... Eu fiquei 1 ano fazendo fisioterapia, todo tipo de fisioterapia, para poder pegar... Tô falando sério, Que eu isso, pegava o peso aqui assim, eu fazia assim, ó. Nossa, Fazia assim, ó. O peso fazia Foda, assim. né? Esse aqui não levantava, esse braço aqui não levantava. foda, Pegava parte uma nervosa é rosca e muito fazia foda. assim com a rosca, ó. Assim. E aí aí ele me mostrou, né? Ele explicou. Foi aí, na época, a gente fazendo os testes, aí eu lembrei. Falei, cara, em dezembro eu joguei futebol americano e eu dei a cabeçada. E ele falou, foi da cabeçada então. E hoje pô, eu tenho problema na C5, na C7, joelho e tudo por causa do futebol americano. O futebol americano hoje é proibido na NFL você fazer coroa com coroa, capacete com capacete, entendeu? Por causa da quantidade de atletas que ficaram paraplégicos, tetraplégicos, Sim. entendeu? Porque, pô, você vê um cara com 140 quilos, sem freio, vem você, entendeu? E te dá uma cabeçada e muitas vezes você tá correndo do lado e você não tá vendo. A bola tá vindo aqui, você tá correndo aqui e ele tá vindo daqui, ó. E ele vem e te acerta, entendeu? E o futebol americano, ele é isso. O futebol americano é, meu irmão, pancada. Pra acertar e pra cair. E, se possível, tirar do campo. Pra tirar do campo. Tanto é que os jogadores que jogam em torno por exemplo, do Tom Brady lá, do marido da... Cara, todo mundo ali tá ali pronto para morrer, porque ele é o cara que não pode tomar uma pancada. Exato, ele precisa entendeu? correr. Ele não pode tocar. E você chega lá, os caras, os menores são do tamanho desse cara. Entendeu? alas. Então, pô, você chega lá, é um monstro que vem na tua direção com 2,10 metros e te caceta de um jeito que, porra, tu fala, caralho, meu irmão, o que passou aqui por cima de mim, entendeu? Caminhão. O futebol americano é isso, pô. Eu já vi eu fui ver um jogo de futebol americano também fora. Porra, quem não viu, quem nunca viu fica apavorado. Entendeu? Quando bate todos os capacetes juntos assim, o cara fala, meu irmão, que isso que tá acontecendo? Parecem escudos batendo. É muito legal, né? Esse aqui é um presentinho que da legal. Atos Pharma, que é uma parceirona nossa. Ela mandou para vocês especialmente um vinho onde tem muito mais antioxidante pro coração. Assim, Atos é uma farmácia de manipulação muito top de linha. Luciana, a dona, é uma fofa, uma lindona. Obrigado, meu irmão. Resveratrol. Resveratrol é um Muito componente obrigado. do Fala do vinho. Dake. Obrigado, Atos Pharma. Hoje Você não conhece, nunca ouviu falar da Atos? Sim, claro. Isso é um ovo de Páscoa? Mandaram pra você hoje. Ovo de Páscoa aqui, ó. A Páscoa tá chegando, chocolate. Olha tá em dieta? aí. Vocês estão em dieta? Nunca. Então. Não, essa foi pra terminar o programa. O cara que é o rei do suplemento
Não tô de dieta nunca. Não, eu tomo suplemento junto com a pizza. Não tem problema nenhum. Eu mandei tirar daqui o salgadinho. Pô, Temos também o salgadinho do seu Coisa João. linda. Aí o Alexandre falou, pô, mas os caras são fitness. Eu falei, não. Não, Marcelo Bella não. Marcelo Bella Salgadinho. gosta dos salgados do Botiquim. Marcelo Bella é do rock and roll. Marcelo Bella é do rock and roll. Exato. Temos também a caneca do programa que Linda você vai caneca, levar, hein? E você vai levar Linda. do programa do Alexandre. Muito bom, Alexandre. Obrigado, É obrigado. isso, Muito gente. linda. Agradecer, gratidão, Marcelo. E o Isaías, eu estava assim, ansiosa. Vitória estava se tremendo toda pro programa de hoje. Falei, calma. Porra, Vitória. era 1h30, ela tava me ligando. Olha, eles estão chegando. Eu falei, pô, e daí? Daqui a pouco eu tô aí, Pra porra. nós foi uma surpresa Eles tão estão grande. chegando, eles estão chegando. Foi uma Não, foi surpresa muito tão legal. grande, Para mim é cara. uma honra estar aqui, Fabi. Sem dúvida, um privilégio. Eu sou muito seu fã, né? Se o Alexandre Frota não existisse, você existiria na nossa vida, independente de qualquer coisa, porque você é uma guerreira, né? Você está sempre mostrando o seu melhor, e a gente quer pessoas do nosso lado assim, né? Pessoas que são caveira, Black Skull, Sim. que são campeãs na vida. Eu, antes Na vida. de ser, né, da Black School, eu já era. Eu sempre falei isso pra ele, eu já era, porque era o meu sonho estar na Black School. Quando o Alexandre me apresentou pra você, eu falei, meu Deus, eu tremi, assim. E ele já logo colocou o microfone na minha cara, no stand, fez eu falar, e eu, meu Deus, que sonho falar com o Marcelo Bella. Hoje eu sou, assim, apaixonada pela família toda que me recebeu, assim, de Sempre. braços abertos. E é uma família exatamente diferenciada, né? Sempre, É sempre. uma família diferenciada. E quando o Alexandre me apresentou o estúdio, porque ele montou esse estúdio, e Sim. ele falou assim, cara, o estúdio ficou a sua cara. Sensacional. E quando eu entrei, eu vi a Black School aqui dentro. Que legal. Lógico que com a pitada Que da Fabi legal. Frota, né? Uma coisa Não, ficou pink. lindo, ficou lindo. Então, assim, Ficou lindo mesmo. eu sou apaixonada pelo o meu estúdio. Agradeço a Alexandre aqui, nunca agradeci ele, porque eu nunca imaginei apresentar um podcast. Eu fazia programa, né, na rua, e tive vários programas fitness, mas quando ele falou, vamos colocar você no podcast, eu falei, não tem nada a ver. Não. Podcast Ele é uma falou assim, delícia. cara, vamos, é a sua cara, você vai Tu vai gostar. batendo papo, Você né? vai batendo papo, e aí Exato. você vai E trazer... faz sentido você na não vida vai das pra pessoas. rua. Você vai trazer Faz a sentido. galera pra sua casa. Posso te E- falar que faz muito e sentido fez sempre muito na vida das certo. pessoas. É. Não, e hoje aqui eu tive a honra de estar com 3 amigos, né? Exato. Então, irmãos, você, Não, foi foi né? uma grande surpresa e um grande privilégio, meu Deus do o céu. Isaías, que é um cara que a gente chama de paixão também, Ah, Isaías. e o Frota, para mim, que é exemplo, né? As pessoas, às vezes, perguntam, falam, e eu falo assim, cara, é o Criticam. seguinte... eu falo, Amam ou odeiam? eu falo assim, olha, irmão biológico, você herda, porque é a família, então você Sim. tem que conviver com as coisas boas e as coisas ruins. Mas quando a gente escolhe ter amigos, são os irmãos que a gente escolheu ter do nosso lado. Esses, independente das coisas boas ou das coisas não boas, Claro. esses são os verdadeiros Sim. parceiros. Sim. Então, o Alexandre É Frota é verdade. meu verdadeiro irmão, meu verdadeiro Sim, parceiro. muito Eu bom. escolhi ter ele. A gente coloquei terno. Eu fui o primeiro cara a visualizar o Alexandre Frota quando vocês Puta, me eram. levou lá Quando naquele vocês lugar. eram na Bad Como Boy. que era bicho. naquele lugar que você me levou? Pô, Exato. cara, até esqueci. Não, Meu, lá no Center Norte, Center- lá. no Lar Center. No cara. Lar Lar Center. Center. Meu, foi. o seguinte, eu cheguei pro Ale e falei, não, Ale, é o seguinte, tem que mudar um pouco essa visão, cara, do pessoal de bad boy. A gente era bad Não, boy, cara, cara. você é um cara, você é diferente, cara, você é diferente, você vai fazer coisas que eu não sei exatamente o que, mas você vai ser diferente dos outros, cara. Tá lançando Ele falou, uns ternos, sério? meio com ombreira, Cara, cara. meu, o Alexandre Parecia- Frota foi o Colocomia. primeiro cara a fazer a coleção de ternos. do Alexandre Frota, bicho. Meu, era uma comoção, assim, nos Era andares, isso. onde ele ia, tinha que trazer segurança, então não sei o que, ele de terno e tal. Aí sábado a gente tava lá batendo papo no Banana, comendo feijoada, escutando Pode pagode, crer. era muito bom. Ai, que Cê- delícia. Muito Você bom, sabe, época Fabi, muito boa. Que o Alê, ele define pra mim o que é, na verdade, você 30 ser anos um amigo, atrás. Marcelo. Quando você é amigo, né? Porque o amigo não é aquele cara que tá com você nas horas boas, né? Na hora que você tá Só nas bem horas na fita, né? O amigo tá com a gente, principalmente no momento que a gente não tem razão, É. né? Então o Alê, cara, nessa nossa trajetória desse tempo todo, cara, a gente esteve juntos em momentos em que a gente, aos olhos da opinião pública, a gente não tinha razão. É, verdade. Né? Então, isso aqui é uma amizade verdadeira de muitos anos, cara, que a gente sempre se apoiou de alguma bom. forma, sempre confiou, cara, e é isso, entendeu? E o fato dele ser da forma que ele é porque é autêntico. É. Isso é a grande diferença, tá? Não é põe uma verdadeiro, máscara né? para ser. Doa o Sempre que doer. foi, doa o que Isso aí. doer, sempre foi assim. Isso aí. Então,
cara. Sempre falo, não conheço ninguém que gosta mais ou menos de mim. Ou me ama ou me odeia. Exato. Não tem meio, eu gosto mais ou menos de Frota. Exato. Não tem essa parada. Ou gosta ou não gosta. Exato, É isso cara. aí. Exato. Pois Muito galera. bem, obrigado. Mais um podcast da Fabi acabando aqui. Não queria, mas temos tempo. Mas já estão convidados para voltar, com certeza. E eu tô muito feliz porque você abriu aqui um leque de novidades, né? Que a Black School tá trazendo pro Arnold. Vem a pros feira aí, suplementos. feira agora, dia 29 e 30 de abril e 20. 1º Primeiro. de maio. maio. Muito Estarei, Sábado, domingo. estarei lá, hein? Estaremos juntos, se Deus Sim. quiser. Deus Claro, quiser. Claro. É isso aí. Um grande beijo no coração de vocês. Obrigado, valeu. 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 Tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Muito bom.